Olá, pessoal. Vou colocar aqui o nosso tema. Boa noite! Boa noite, quem está chegando aqui comigo. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. É um prazer ter vocês aqui. Eu já tô me adaptando, né? Já tô me acostumando com essa live toda quarta-feira. Bater um papo com vocês, que eu já tô até pensando em fazer mais um dia da semana. O que vocês acham? Você acha que vai valer a pena? Eu tô curtindo. Oi, Camila, tem duas Camilas aí, né? Karen, sejam bem-vindas, que bom ter vocês aqui comigo. E nessa última semana, bastante gente chegou por aqui, né? Tanto no Instagram quanto no Facebook, bastante gente nova, o que para mim é uma alegria imensa, né? Desde quando daqui a pouco vai completar um ano que eu fiz aí uma transição de carreira, seguindo a minha missão, né? Em que eu trabalhava no RH por mais de 13 anos e aí eu decidi quase que atender um chamado para acolher mães, né? E ajudar mulheres nessa jornada materna, tá? Para que tenha uma jornada materna mais leve e consciente. E é uma alegria imensa ver que esse trabalho está crescendo, que mais e mais pessoas estão acompanhando. Boa noite, Bruna. Raquel, sejam bem-vindas. Então é um prazer imenso ver que esse trabalho está crescendo, que eu de fato estou conseguindo levar a minha mensagem para cada vez mais mulheres, né, e ajudar cada vez mais mulheres. Isso me deixa realizada, me deixa muito feliz, porque esse é o propósito do meu trabalho, fazer com que essa mensagem chegue em bastante gente, né, e cada vez que eu vejo que tem gente do Brasil inteiro e de outros países também, eu fico muito, muito feliz, tá? O trabalho que eu faço aqui é para vocês, então participem com perguntas, com dúvidas, que é das perguntas de vocês, das dúvidas de vocês que eu vou tirando, né, ideias e possibilidades para a gente continuar sempre conversando, ou eu fazendo posts que vão ajudar vocês no dia a dia, tá bom? Gente, o tema de hoje é esterogestação. E eu vou falar um pouquinho sobre isso, a gente vai trazer um pouquinho de teoria e algumas dicas práticas também. Mas antes disso, eu tenho alguns recadinhos para dar para vocês. E até aproveitando, né, porque o Instagram ele demora um tempinho para mandar a mensagem que eu tô aqui ao vivo para algumas pessoas, tá? Mas eu vou falar, oi Fabi, seja bem-vinda. Eu vou falar esses recadinhos. Primeiro, o grupo de desafio 14 dias por uma maternidade mais leve e consciente está rolando, está acontecendo. Tem algumas participantes, se eu não me engano, tem 11 participantes. Eu não imaginava que fosse ser um grupo grande, eu estava esperando um grupo menor, né? Até para eu conseguir dar atenção para todas essas mães. Mas está sendo muito bom acompanhar aí a evolução. Hoje a gente está no terceiro dia de desafio e tenho certeza que no final elas vão poder dar a contribuição e dizer o que mudou, o que transformou a vida delas. Se você tem interesse em participar do próximo, a princípio eu pensei em abrir o próximo em abril, mas se tiver bastante interesse eu já posso abrir em março. Depois que terminar essa live, você vai lá no bio, no link que tem na bio, né, na minha biografia, logo abaixo do meu perfil, que tem lá um link para você colocar seu nome na lista de espera. E aí eu consigo ter ideia se mais mães vão querer participar desse desafio ou não, tá bom? Então, primeiro recadinho. Segundo recadinho, lista de transmissão. Eu fiz um post esses dias falando um pouquinho sobre uma dica de como melhorar a comunicação com a criança. Muitas mães acabam reclamando, né? Nossa, eu falo, ele parece que é surdo, parece que não ouve, ou finge que não me ouve. E aí eu expliquei que o ideal, não só com criança, mas com todo mundo, é primeiro estabelecer uma conexão, para depois vir a comunicação. E isso é para tudo, né? Até se você for pensar para um telefonema, você espera a chamada completar, a conexão acontecer, para então você falar, certo? Não faz sentido. Eu dei o exemplo do chefe, né? Em que o chefe, quando pede um relatório, enfim, se pede de qualquer jeito, você está lá concentrado, aquilo lá é ruim, né? Uma forma de comunicação ruim. Então, primeiro estabeleça a conexão com a sua criança, para então pedir o que você quer, pedir o que você precisa, tá bom? E nesse post eu ainda comentei que se você quiser receber mais dicas como essa, toda segunda-feira eu disponibilizo outros conteúdos gratuitos, não necessariamente o que eu coloco na rede social. Eu compartilho livro, artigo, texto, vídeo, áudio, reflexões, né, de uma forma geral sobre maternidade, ou sobre autocuidado, autoconhecimento aí nesse universo da maternidade, ou dicas de como
melhorar e fortalecer o vínculo com seu filho, tá? Então, se você tiver interesse em participar da lista de transmissão, me manda uma mensagem com o seu número que eu coloco na lista de transmissão. A partir da próxima segunda-feira você já vai receber os conteúdos por lá também. Se você não sabe, lista de transmissão é diferente de grupo, tá? O grupo fica todo mundo vendo aquela conversa, enfim, bom dia, boa tarde, boa noite. Lista de transmissão é diferente. Você vai receber individual e a gente consegue ter um canal de bate-papo pelo WhatsApp também, tá bom? E mais um recado, marca aqui alguém nos comentários, ou alguma gestante, ou alguma mãe que tem bebezinho pequeno, porque essa live vai ser especialmente para essas mães que estão lá com bebezinho de 0 a 3 meses, ou que estão com bebezinho aí para nascer no finalzinho da gestação, ou até que acabou de descobrir que está grávida, né? Porque normalmente na gestação, a mulher ela se preocupa em entender como é que está o desenvolvimento do bebê, como é que está o desenvolvimento da gestação e no máximo se preocupa aí com o parto. E poucas são as mulheres que se preocupam com o que vem depois. O parto é só o começo, né? Durante a gestação dá a impressão que o parto é o final. Pronto, pariu. Mas o parto é o começo aí de uma jornada grande, né? Grande, intensa, que exige bastante. E os 3 primeiros meses são os mais desafiadores. Ao longo dessa live a gente vai entender por quê. E o convite que eu quero fazer para você, fica até o final, porque eu vou ter um recado muito especial, que eu tô super orgulhosa de divulgar aqui para vocês, tá bom? Então, no final eu conto essa novidade. Legal, falando de o que é esterogestação ou esterogestação. É uma teoria, e eu na live passada trouxe um pouquinho de teoria, que eu vou trazer um pouquinho também, né? Mas dessa forma vai ser mais leve, dessa vez vai ser mais leve. É uma teoria de que os bebês da espécie humana, eles não nascem prontos. Se você for comparar o bebê da espécie humana com o bebê de outras espécies de mamíferos, por exemplo, sei lá, um cachorrinho, uma girafa, eles nascem e já conseguem lá malemar ficar de pé, né? Eles conseguem caminhar. O bebê humano, ele vai demorar quase um ano aí para conseguir caminhar, né? Para conseguir ficar de pé leva um tempinho, alguns meses. Então essa teoria fala de que o bebê humano, ele não nasce pronto. E por ter um cérebro desenvolvido, né, por ser um ser mais inteligente, se essa gestação durasse o tempo correto, o bebezinho essa gestação deveria durar 1 ano. Então o bebezinho deveria nascer maior do que o que realmente ele nasce. Mas o corpo da mulher não ia suportar, né, um parto com um bebê do tamanho de 3 meses, que seriam os 9 meses da gestação, mais esses 3 meses para completar aí 1 ano, tá? Por isso, nessa teoria, que os bebês nascem antes, nascem aos 9 meses de gestação, que aí se a gente for fazer a conta, a gente sabe que dá quase 10, né? Se for as 40, 42 semanas de gestação. Então o bebê, ele nasce porque não cabe mais naquele útero, não cabe mais naquela barriga, tá? Só que ele nasceu e ainda não tá pronto. Então, o que esse bebê precisa é continuar essa gestação fora do útero. Continuar a gestação fora do útero, tá? Então, primeiro a gente vai entender o que acontece, como que é dentro do útero. Esse bebezinho, ele tá apertadinho, ele não tem mudanças de temperatura, ele tá num ambiente líquido, então, né, tá lá quentinho e tá sentindo líquido o tempo todo. Ele tá num ambiente em que tem movimento o tempo todo, porque essa mãe caminha, essa mãe se mexe, senta, levanta, então ele sente o movimento o tempo todo. Raquel falando, nossa, eu não aguentaria não, meu nasceu enorme. Pois é, então, imagina se fosse aí com 3 meses, né? Então dentro do útero o bebê não sente diferença de temperatura, tá lá no meio do líquido, que mais? Tá apertadinho, ele não sente fome, não sente sede, porque né, o alimento está sendo passado para ele pelo cordão umbilical, tá lá né, com o líquido amniótico o tempo todo. É nesse ambiente que ele vive e é um ambiente barulhento também, né? As gestantes, ou se você teve o seu bebezinho, provavelmente você vai lembrar, quando faz ultrassom e o médico liga o som, a gente escuta não só o batimento cardíaco do bebê, mas também um barulhão, um chiado, não é? O barulho tanto do fluxo sanguíneo quanto dos órgãos. Então o bebezinho tá lá ouvindo aquele barulho o tempo todo, né? Além da voz da mãe, ou da voz do pai, enfim. Então é um ambiente barulhento, úmido, né? Quentinho.
molhado, apertado, com movimento, é desse jeito. Então imagina que quando o bebê desperta para a vida, quando o bebê nasce, ele ainda não sabe que nasceu, né? É uma transição dessa vida intrauterina para a vida aqui fora. E o ideal é que essa transição seja o mais branda possível, o mais tranquila possível. Nem vou entrar no mérito de tipos de parto, enfim, porque a questão não é essa. A questão é que o bebezinho nasceu, ele ainda não sabe que nasceu, e nesse comecinho ele precisa que esse ambiente seja o mais parecido com o útero possível, tá? Agora, eu vou dar um parênteses aqui para falar duas coisas. Do bebezinho assim que nasce na maternidade e depois do ponto de vista da mãe. O bebezinho nasceu, ele ainda nem sabe que nasceu, então ele vai continuar dormindo, vai continuar quietinho, ele tem uma reserva energética do líquido amniótico, né? Ele vai lá mamar o colostro e tá tudo bem, ele vai ir aos pouquinhos se acostumando com texturas diferentes na pele dele, com pessoas, com cheiros, enfim. Mas nos primeiros 3 dias, que é mais ou menos o tempo em que a gente fica na maternidade, o bebezinho costuma ser mais quietinho, ele chora uma vez ou outra, tal. Vem as visitas e perguntam o quê? O bebê é bonzinho? E aí, entenda bebê bonzinho para essas visitas como o bebê não chora, né? O bebê bonzinho é aquele bebê que só dorme, que não faz barulho, né? Que não se manifesta. Esse é o bebê bonzinho. E a mãe fala, nossa, ele é muito bonzinho, ele é muito tranquilo, ai, que bem, ai, que ótimo, Deus conserve, né, assim? Quando chega em casa, normalmente lá pelo 4º dia, esse bebê, ele já percebeu que tem cheiro diferente, som diferente, né? E lá na maternidade ele vivia enroladinho, no coeiro, no lençolzinho, e quando chega em casa, né, tem os perfuminhos, tem várias outras roupinhas, babadinhos, enfim, a mãe quer colocar no berço ou no carrinho, pronto, esse bebê começa a chorar. Do outro lado, tem uma mãe desesperada, em que vem toda uma descarga emocional, né, de culpa, de responsabilidade, um sentimento de, meu Deus, agora eu sou responsável por uma vidinha, né? Agora é comigo. E aí vem a privação de sono, que essa mãe, tudo bem, no finalzinho da gestação ela já não dormia direito, mas ela conseguia quando ela queria dormir. Agora com o bebezinho, mesmo no momento em que ela tá com sono, o bebezinho pode acordar, ela não vai conseguir descansar. Então ela tá sofrendo com privação de sono, ela acabou de passar ou por uma cirurgia ou por um parto normal, então ela também precisa se recuperar, né, com o corpo, toda uma avalanche hormonal que vem, tá? Que mais? Essa mãe, ela precisa aprender a lidar com o bebê real, porque ela até então na gestação idealizava um bebezinho, né? Lindo, gordinho, bochechinha, quietinho. Dificilmente essa mãe idealizava durante a gestação, imaginava um bebê chorando o tempo todo. Né? Então vem o desespero dessa mãe de, meu Deus, eu preciso dar conta do choro dessa criança, ao mesmo tempo que essa mãe também precisa de cuidado, também precisa de colo, tá? Então é interessante que ainda durante a gestação toda uma rede de apoio seja construída para olhar para essa mãe, para olhar para o ambiente, para garantir que tenha comida em casa, que tenha roupa lavada, que a casa esteja limpa. Não é essa mãe recém-parida que precisa se preocupar com isso. Tá? A mãe vai sim se preocupar com o bebê, alguém vai ajudar a olhar o bebê enquanto ela consegue tomar um banho ou descansar um pouco. A prioridade da mãe tem que ser o bebê. E todo o entorno, né, visita, pai, avó, quem quer que seja, toda a rede de apoio vai se preocupar com o ambiente, com o bem-estar desta mãe, tá? Bom, então, falando um pouquinho aí do contexto dessa mãe que acabou de chegar com o bebezinho em casa, ela percebe o quanto o bebezinho chora e ela não sabe o que fazer. E aí começa uma chuva de palpites, né? Nossa, mas ele era tão bonzinho na maternidade, né? Ai, você, aí vem a avó, vem sogra, enfim, você era assim quando você nasceu, ou nossa, fulano não era assim, era assado, faz isso, faz aquilo. Aquela mãe, né, principalmente de primeira viagem, que já está perdida, já não sabe o que fazer, começa a se sentir julgada, começa a se sentir
mal com tantos palpites, né? Vem uma visita, fala para fazer de um jeito, ela sai, vem outra visita, fala para fazer de outro, enfim, né? E isso acontece aí nos primeiros meses do bebê, tá? Então, isso do ponto de vista da mãe. Agora, vamos voltar um pouquinho quando a gente fala do ponto de vista do bebê, que ainda, né, precisa que essa gestação continue fora do útero, tá? Lembra lá quando eu comentei, né, como que o bebezinho estava naquele ambiente? Ele estava apertadinho, o útero foi crescendo conforme ele foi crescendo. Ele se mexia, mas ele tinha lá uma limitação, né, que era da bolsa em que ele estava, tem a limitação do útero. O bebezinho novinho, de 0 a 3 meses, então, ele precisa dessa limitação, ele precisa de limite. Muitas pessoas acham, que bonitinho, né, quando o bebê é novinho, quando vai trocar o bebê, alguma coisa assim, que o bebê estica, tá, todo mundo, olha lá, coitado, estava apertado na barriga, só o que ele queria era se esticar. Sim, ok? Pode deixar esticar, mas contenha esse bebê, porque a sensação do bebê quando ele se estica e ele não sente resistência é uma sensação de cair num abismo, de cair no nada, e aquilo para o bebê é desesperador. Quando ele se estica, ele está se espreguiçando? Tá, mas ele também está procurando limite. Se ele não sente esse limite, esse bebê vai chorar, porque ele vai sentir que alguma coisa está diferente daquele ambiente em que ele estava durante tantas semanas, tá? Então, muitas mães chegam e acreditam que o bebê tem que ir lá ficar no berço. Gente, o berço parece que tem espinho. Eu coloquei o bebezinho aqui no berço e ele só chora. Aquele ambiente para ele é muito amplo, é muito amplo. Ele tenta, né, alcançar aí um limite e não encontra, tá? Por isso, aí eu vou falar algumas dicas, algumas técnicas, né? As avós aí já conhecem as técnicas do charutinho, de enrolar o bebezinho, né, num coeiro, num paninho, para que ele se sinta acolhido. Gente, não é amarrar, tá? Não é apertar o neném, não. É ter esse sentimento, né, ter um paninho mais, um pouquinho mais justo, mais rente ao bebê, para que ele sinta esse limite, tá? Camila, meu bebê não gosta. Tudo bem, insiste um pouquinho um dia, insiste outro dia, que você vai ver que vale a pena. Na maternidade ele tava lá, enroladinho, apertadinho, tá? Bom, outro ponto, ele gosta de ficar apertadinho. Uma técnica que eu usei aqui e funcionou muito, tá? É a técnica do ninho. Em algumas feiras de gestante, bebê e criança, acabam vendendo esse ninho, né? Que é como se fosse um acolchoado, assim, como se fosse um Moisés, né, de antigamente, mas tipo uma almofada. Esse ninho dá para você fazer com toalha enrolada. Então pega uma toalha de banho, enrola ela, coloca um lençolzinho em cima e você consegue colocar esse bebê. O ideal é que esse bebê sinta um limite na cabecinha dele e no pezinho dele, tá? Na cabeça e no pé. Porque aí ele vai esticar o pezinho, vai esticar a cabeça, ele vai sentir esse limite, ele vai se sentir mais confortável, tá? Além de ter o corpinho aí contido. Gente, eu falo isso nos momentos em que precisar deixar o bebê, né? Ou no berço, ou no carrinho, ou o que quer que seja um lugar mais aconchegante, mais contido. Mas o lugar ideal para o bebê tá é no colo, porque no colo ele vai estar sentindo o cheiro da mãe, tem a temperatura corporal, lembra que eu comentei? Dentro do útero ele não tem diferença de temperatura, e depois que ele desperta para a vida ele tem, e aquilo para ele é muito estranho, e ele chora, tá? Porque é a forma dele comunicar que alguma coisa não tá legal, né? Claro, quando o bebê chora, alguma coisa não tá legal, lá vai a mãe tentar descobrir o que que é. Será que é a temperatura? Será que ele tá se sentindo contido? Será que é fome? Será que é fralda suja? Enfim, tá? Todo esse tentar buscar o porquê que esse bebezinho tá chorando. Então, técnica do ninho, técnica do charutinho, tá? Na internet a gente consegue achar aí alguns vídeos ensinando a fazer o charutinho, mas o ninho, pelo menos aqui pra mim, ajudou muito, muito mesmo. Que mais? Falando nisso de manter apertadinho, sling. Gente, sling é vida. Eu sou super defensora do sling, né? Que é aquele tecido, é um tecido grande, de quase 4, 5 metros. Isso vai depender do tamanho da mulher. E existem várias amarrações que são possíveis de usar
com o recém-nascido, desde recém-nascido. O sling é bom tanto para a mãe quanto para o bebê. Para o bebê, ele vai se sentir contido, ele vai estar no colo, vai estar apertadinho, sentindo o cheiro da mãe. A região da cabeça, né, a cabeça do bebê costuma ficar nessa região do peito da mãe, então ele consegue ouvir o batimento cardíaco da mãe, e isso acalma muito ele, tá? Com o sling é movimento, não adianta colocar o bebê no sling e ficar parada, tá? O bebê ele vai ficar incomodado. O bebê ele gosta de movimento. Na barriga a mãe estava andando, a mãe estava se mexendo. Então o sling, coloca o sling, vai dançar, vai caminhar, vai ninar o seu bebê, tá? O bebê gosta de movimento. O sling é bom para a mãe porque ela fica com a mão livre. Estando com a mão livre, ela consegue fazer as outras coisas, né? Se tiver que fazer, se não tiver alguém que ajude naquele momento. E isso dá uma liberdade de movimento, tá? Gente, tem técnicas para conseguir usar o sling. Não é de qualquer jeito e não é qualquer amarração, tá? Falando brevemente, a coluninha do nenê precisa estar em formato de C. Lembra, ele precisa estar exatamente naquela posição, né? Então, a coluninha em formato de C. Né, as perninhas dele como perninha de sapinho, tá? Que a perninha do bebê fica como perninha de sapinho, formando quase que um M. E a altura ideal para esse bebê ficar é a altura de um beijinho. Então a cabecinha dele tá aqui, a mãe consegue abaixar a cabeça e dar um beijinho, tá? Então esse bebezinho vai ficar aqui. Os pezinhos sempre para fora, nunca para dentro do tecido. Se vocês quiserem, depois eu posso fazer um post ou trazer mais informações de como carregar esse bebê de uma maneira ergonômica. Tem muitos carregadores ergonômicos aí no mercado que são péssimos para o bebê, tá? A gente chama até de penduru, nem canguru. Então, os carregadores em que segura o nenê pela virilha e a perninha fica solta, não, jamais, tá? Imagine você sendo pendurado pela virilha. O ideal é que esse carregador segure de ponta a ponta do joelho, da parte de trás do joelho do nenê, tá? Jamais na virilha, tudo bem? E jamais o bebê carregado para frente, de frente para o mundo, sempre acolhido aí no seu peito. E com o sling vocês vão se acostumando. Ai, meu bebê não gosta de sling. O seu bebê, ele ainda está no mesmo campo emocional que você. Ele sente o que você sente. Se você estiver nervosa, se você estiver angustiada, se você estiver ansiosa, querendo que aquilo dê certo, o bebê vai sentir o seu nervosismo, a sua ansiedade, não vai entender o que é e vai chorar. Tá? Então você, mãe, precisa estar tranquila, estar confiante, estar segura para fazer essa amarração, colocar o bebezinho, vai dançar, vai caminhar, conversa com esse bebezinho como se ele estivesse na barriga ainda. Aos pouquinhos ele vai se acostumar. Isso vai se tornar um hábito tão grande que você vai ver o bebê agitado ou com cólica, vou falar sobre cólica daqui a pouco. Então, ou com cólica, né, ou enfim, agitado de algum jeito, esse bebê ele vai acalmar no sling. Você vai colocar ele no sling, você vai dormir. É batata. Bebê que se acostuma no sling, olha, agradeça, né? Porque ajuda muito. Conforme o bebê vai crescendo, esse sling pode virar aí uma mochila evolutiva. E, gente, eu uso mochila evolutiva até hoje com a Laura, tá? Não é o sling, ela é uma mochila mais estruturada. A Laura tá com 14 quilos, então eu carrego ela nas costas. O dia que eu preciso fazer uma caminhada ou levar ela pra escola e ela tá mais cansadinha para andar, ponho ela na mochila e vamos caminhar, tá? Então ajuda muito, facilita o colo e facilita o dia a dia da mãe, tá? Do 0 a 3 meses, mas dá para usar, a Laura tá com 4 anos, então dá para usar até enquanto você aguentar o peso, na verdade, tá bom? Bom, falei do sling, falei que tem que ter movimento, agora do ninar. Você já deve ter reparado que alguém pega o bebê, o que essa pessoa vai fazer? Começar a chacoalhar, não é? Às vezes você vê gente na rua assim, parada, por exemplo, no ponto de ônibus, você vê a pessoa indo para frente e para trás, chacoalhando. Alguém já viu? Já viu isso? Pode ter certeza que tem bebezinho em casa, né? Porque a pessoa faz isso sem nem perceber. É instintivo nosso, quase, chacoalhar esse bebê, né? Qual que é o cuidado que a gente precisa ter? Não chacoalhar demais, né? E outro, o bebê, vou até pegar uma almofada aqui, ó, para mostrar. O bebê, ele estava acostumado com
o caminhar da mãe, mas o caminhar da mãe, o que ele sentia dentro da barriga era algo para frente, para trás, para frente, para trás. Esse é o movimento de marcha, né? Não é para cima e para baixo. Mesmo o bebê estando lá com a cabecinha para baixo, ele não estava sentindo esse movimento, a não ser que a mãe, né, durante a gestação ficasse pulando tanto, tá? O movimento é mais para frente, para trás. Ele precisa desse movimento para relembrar como era lá dentro do útero, tá? Mais uma dica. Barulho. Gente, muita gente quando chega com o bebezinho quer colocar janela anti-ruído, né? Quer deixar o silêncio profundo na casa. Não pode falar, fala baixinho. Como que era na barriga? Aquele barulho o tempo todo. Batimento cardíaco, fluxo sanguíneo, seus órgãos internos, a sua voz. O bebê está acostumado com barulho o tempo todo. Claro, não é qualquer barulho, né? Não é martelada, não é furadeira, não é... Enfim, o bebê, ele vai querer qual barulho? O que você já deve ter ouvido falar de ruído branco, que é aquele chiado, ou sons da natureza, sabe? Cachoeira, barulho de secador, de aspirador de pó, de máquina de lavar. É um ruído. Não é muito levinho não, tá? É um ruído bem próximo do ouvido do bebê, em que você pode fazer esse imitando aquele som que você ouve quando você faz ultrassom, tá? Aquele som que você ouvia quando você fazia ultrassom. É esse o som que o bebezinho está acostumado e que vai ajudá-lo a acalmar e a adormecer. Se você canta ou cantava para o seu bebezinho durante a gestação, pode cantar as mesmas musiquinhas que ele vai lembrar também, né? A partir da 20ª semana, mais ou menos, de gestação, o bebê já está lá com a audição desenvolvida, ele está ouvindo a sua voz, está ouvindo o seu cantar e ele vai lembrar das músicas que você cantava para ele na barriga, tá bom? Isso acalma muito também. Então mantenha esses barulhos. Hoje em dia tem aplicativo que tem os sons da natureza, tal. Escolha um som, veja qual que o bebezinho se adapta para deixar. Gente, vou fazer um parênteses, tá? Meu marido é da área de tecnologia, ele queria morrer quando eu deixava o celular com esse barulho. Ele falava, vai estragar o celular. Pega uma caixinha de som, põe, tá tudo certo, tá bom? Então, não precisa ter silêncio absoluto, pode ter esse chiadinho, né, no ouvido do bebê, que é bom, que vai ajudar ele a se acalmar. Se você reparar, tem muitas mães que acolhem o bebê e fica é por isso, o bebezinho gosta, tá bom? Outra dica que eu vou dar pra você, pra hora do banho. Gente, o bebezinho, não existe essa de, ai, meu bebê chora muito no banho. Ele chora porque na hora de tirar a roupinha, ele sente aquela sensação de queda, de abismo, não tem mais o limite. Na hora de colocar na água, aquela temperatura precisa estar gostosa para ele, né? Se a temperatura não está agradável para ele, ele vai chorar também. Agora, como que eu vou fazer para colocar um limite para esse nenê? 3 tipos de banho que eu vou comentar aqui com vocês. Primeiro, se você tiver segurança de dar o banho na banheira, uma dica, envolva esse nenê numa fraldinha de pano antes de colocar na banheira. Envolve ele nessa fraldinha de pano, vai tirando aos poucos a roupinha dele e mergulhando ele devagarinho naquela água. Assim que aquela fralda molhar, ela vai grudar no corpinho dele e ele vai sentir de novo a sensação de limite e de limite na água. Esse bebê vai ficar muito mais calmo do que quando ele tá direto na banheira, tá? Você vai abrindo as fraldinhas aos pouquinhos, dá uma lavadinha, né? Enxágua, põe a fraldinha de novo em cada parte do bebê. Você vai abrindo e lavando e fechando de novo, tá bom? Isso para banho de banheira. Um banho que ajuda muito, banho de balde. Hoje tem esses baldes até gourmetizados, né? Dá para colocar em outros? Dá, só precisa tomar cuidado com a borda. O balde precisa ser razoavelmente grande, ele não pode tombar. Então aqueles baldes que são mais próprios, né, para o banho do bebê, eles chamam até de ofurô do nenê, são os ideais. Não tenho dinheiro para investir nisso? Tudo bem, pode ser outro balde também, não tem problema. Só ficar atenta para o balde não virar e sempre segura na cabecinha do nenê, no maxilar do nenê. Ele vai adorar, ele vai conseguir, né, sentir o limite do balde, a temperatura da água e vai acalmar. Vale fazer chazinho de camomila e colocar na água do banho, o bebezinho vai acalmar também. E um outro banho que é muito interessante, muitas pessoas têm medo, mas depois que começa a fazer,
pode acabar esquecendo o banheiro e balde, que é o banho de chuveiro. Não tenha medo de entrar no chuveiro com o seu nenê, tá? O bebê ele vai gostar da sensação da água caindo nele. Claro, você não vai colocar aquela ducha, né? Um jato super forte nas costas do nenê, mas o bebê estando no seu colo, ele vai sentir pele a pele, vai sentir o seu calor, vai sentir a água caindo aí em vocês. Vocês vão estar conectados no momento bem gostoso e esse nenê vai aproveitar esse banho. Não precisa ter medo, o bebê não vai virar um sabonete, ele não vai escorregar. Trava a mão na perninha dele ou, né, no sovaquinho dele, assim, gruda aí nesse nenê que vai dar certo. Se você ainda estiver muito insegura, vale até entrar você com uma camiseta no corpo ou o pai, porque aí, né, um outro momento interessante do pai criar o vínculo com esse nenê, vale colocar uma camiseta porque aí o bebê não escorrega tanto, tá? Fazer o pai, né? Tornar esse momento, um momento do pai, para o pai ter esse vínculo pele a pele com o bebê, é uma dica super bacana. Quanto mais você, mãe, puder permitir que o pai participe, né, e faça do jeito dele, vai ser diferente do seu jeito, mas vai ser do jeito dele, esse vínculo entre esses dois vai fortalecer. Porque, querendo ou não, o seu vínculo com o nenê é mais forte, né? Então, agora que o bebê saiu da barriga, aumente a frequência com que esses momentos de conexão entre pai e filho pode acontecer. Isso vai ser muito bom para você, que aí você vai poder descansar um pouquinho, para o pai e para o bebê, tá? Então aí falei dos 3 tipos de banho. O bebê ele quer esse contato, ele quer o pele a pele. Pele a pele acalma muito esse nenê, tá? Claro, depende da época do ano e tudo mais, mas o máximo que você puder tá pele a pele com esse nenê, o nenê só de fraldinha, sabe, você sem roupa mesmo, encosta o nenê no seu peito, ele vai acalmar, ele gosta disso. O bebê precisa de colo, o bebê não quer ficar no berço lá sozinho, não é que o berço tem espinho, é o colo que tem amor, né, é isso que o bebezinho precisa. Lembra, recriar o que ele vivia lá no útero, tá? Não deixar o bebê lá sozinho no berço. Que mais? Dentro do útero, né, enquanto ele estava na barriga, para o bebezinho não existia dia ou noite, certo? E fora da barriga também, para ele não tem muita diferença dessa questão de dia ou noite. Ele vai aprendendo aos poucos. Por isso que as sonequinhas que ele tirar durante o dia, pode deixar a janela aberta, pode deixar os barulhos naturais da casa, porque aí aos poucos ele vai aprendendo o que é dia e o que é noite, tá? Só que a mãe, coitada, logo que o bebê nasce, para a mãe também não faz a menor diferença se é 3 horas da madrugada ou se é 3 horas da tarde, né? Porque para esse bebezinho, como não tem dia e noite, ele vai acordar de tempos em tempos para mamar. E aí vem também uma outra dica. Dentro da barriga, dentro do útero, esse bebezinho, ele estava sugando o tempo todo. Alguns bebezinhos, durante o ultrassom, eles acabam aparecendo chupando o dedo, né? Mas muitos bebezinhos, todos os bebezinhos estão lá naquele ambiente aquoso, ele tá com a boquinha assim e tá recebendo, tá engolindo aquele líquido, né? Está naquele meio, tá? A sucção no comecinho de vida do bebê é fundamental para ele se acalmar. Essa fase, né, em que essa sucção vai acalmar o bebê, vai aí até cerca de 2 anos de vida do bebê, tá? Que coincide com o que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde pela amamentação, tá? E nesse caso, principalmente no comecinho de vida do bebê, a amamentação e livre demanda é vida. Por quê? A mãe, ela não vai se preocupar com o relógio, de que horas que ela deu de mamar, quanto tempo ele ficou em cada seio, esquece isso. Simplesmente dê de mamar quando o bebê pedir, quando o bebê aproveitar. Tem uma pergunta aqui. Camila, e quando o bebezinho não tira as sonequinhas do dia? Meu bebê quase não dorme durante o dia, se não for no colo. O bebê precisa do colo, ele precisa se sentir seguro, Luma, ele precisa se sentir acolhido. Se ele não se sente seguro, se ele não se sente acolhido, dificilmente ele vai adormecer, tá? O sling vai ajudar muito nesse caso, muito mesmo. Que mais? Se tiverem mais perguntas, pode mandar aqui, tá? Mas o sling ajuda muito, tá, Luma?
vai facilitar bastante. Então, a livre demanda é, na verdade, liberdade para a mãe e para o bebê. Desapega do celular, do relógio, de ficar, ai, que horas que eu dei de mamar, quanto tempo ele ficou, simplesmente dê. Porque além dele sugar o leite que ele precisa, e no comecinho o bebê não tem tanta força assim, ele está aprendendo a mamar. Ele ainda não vai pegar, né, todo o leite que ele precisa. Ele vai mamar só um pouquinho, porque o estômago dele também é bem pequenininho. Vai dormir, vai mamar só um pouquinho, vai parar, mamar só um pouquinho, vai parar. E isso vai o dia inteiro. Gente, eu sei que é cansativo, sei. Eu amamentei minha filha até os 3 anos, sempre em livre demanda, é muito cansativo, tá? Mas vale muito a pena. Depois você vai ter toda a recompensa disso, seja para a saúde do bebê, seja para o vínculo entre vocês. Isso para as mães que amamentam. Para as mães que não amamentam por qualquer outra questão, gente, não tô aqui para julgar ninguém. Lembre-se, o bebezinho precisa sugar. Se for o dedinho dele, melhor, tá? Melhor até que a chupeta. Fisiologicamente é melhor que a chupeta. Ai, Camila, também não vou entrar nessa questão agora, tá? Nesse mérito de dedo ou chupeta, mas o dedo é melhor que a chupeta. Camila, eu não vou arrancar o dedo, né? A chupeta eu consigo jogar fora, mas fisiologicamente o dedo é melhor, é pele, não é uma borracha, tá bom? Bom, então esse bebezinho precisa sugar, ele precisa da sucção que vai acalmar ele. Livre demanda vai ajudar nesse sentido, porque além da nutrição existe a sucção não nutritiva, que é quando o bebê simplesmente suga para se acalmar. Camila, ele vai fazer o meu peito de chupeta? Então, a chupeta foi feita para imitar o peito, não ao contrário, né? E ele vai ficar assim, sugando para ele se acalmar, para ele lembrar dessa vida intrauterina em que ele sugava e acalmava, tá bom? Que mais? Acho que eu dei as minhas dicas aqui, então, recapitulando, o charutinho contenha esse nenê, a técnica do ninho, quando ele for dormir, limite na cabeça, limite aí nos pezinhos do nenê, para que ele consiga sentir os limites. Sling ajuda muito, só que sling tem que ter movimento, sling é dança, tá? Sling é pele com pele, é contato, ele vai ouvir o seu coração, vai sentir o seu cheiro. Falando em cheiro, vou dar mais uma dica aqui. O nenê dentro da barriga não estava acostumado, certo? Evite cheiros muito fortes, perfumes, tanto, né, da mãe, das visitas, quanto para o nenê. Gente, vai ter tempo para esse nenê usar esse cheirinho de nenê, aqueles perfuminhos. O cheiro natural do seu filho, ele vai mudando ao longo do tempo. E você vai se lembrar com muito carinho do cheiro natural desse bebê. O cheiro do nenê, assim que ele nasce, é um dos melhores cheiros do mundo, do mundo. Então deixa o seu nenezinho com o cheirinho dele, com o cheirinho natural dele, ele precisa disso, tá? Cheiros muito fortes, barulhos muito altos, né? Como martelada, furadeira, enfim, ou o visual muito forte, cores muito fortes, tudo isso é excesso de estímulo para esse nenê tão pequenininho, tá? Excesso de estímulo que vai confundir esse nenê, que vai deixar ele ainda mais agitado. E aí pode culminar, né, nas famosas cólicas. Para as cólicas, não tem ninguém que tenha batido o martelo falando é isso, né? Existem várias teorias sobre as cólicas. Então, tem teorias que trata-se de uma imaturidade do sistema digestório desse nenê. Então, esse nenezinho, ele não estava acostumado a digerir, né, comida, o leite de tempos em tempos. Então, o intestino dele ainda não funciona direitinho, ainda está terminando de ser formado. Lembra? A gestação vai durar esse tempo ainda fora da barriga. Então, esses 3 primeiros meses, às vezes, é marcado por muita cólica. Sejam gases, se ele chora, ele vai engolir ar, então esse ar, né, ele não vai conseguir, ele não vai entender o que ele precisa fazer para soltar esse ar vai incomodar. Então a cólica pode ser muito ligada a isso, ao sistema, à imaturidade do sistema digestório desse nenê, mas também pode ser excesso de estímulo ao longo do dia, se esse nenê passou muito de colo em colo, se teve muita luz, se teve muita tela, se teve muito barulho, de, sei lá, música alta, gente falando muito alto, e cheiros também, tá? Se ele sentiu muito cheiro, se teve muita visita com muito perfume ou cheiro de cigarro, tudo isso é excesso de estímulo para esse nenê, que no final do dia vai ser como se fosse um pico de estresse e ele vai chorar.
Tá? Então, essas cólicas, elas podem ser esse excesso de estímulo, pode ser a imaturidade do sistema, do corpinho do nenê, mas também pode ser esse campo psíquico entre mãe e bebê, esse campo emocional entre mãe e bebê. A mãe, quando chega no fim do dia, ela já está exausta. Para a mãe, ela sabe o que é dia e que é noite, e ela sabe que está começando por volta das 6 da tarde, a gente chama que é a hora da bruxa, né? Tá começando aí uma noite longa pela frente, em que essa mãe vai ficar acordada durante muito tempo, muitas vezes sozinha, ela e o bebê. Então essa mãe, ela já vai se preparando pela noite que vai vir, ela já começa a ficar angustiada, ela já começa a ficar cansada, sentindo aí o impacto da privação de sono. Essa angústia da mãe, essa ansiedade pelo que vem, isso mexe com o bebê também, tá? E o bebê vai sentir e ele vai chorar, ele não vai entender aquele desconforto da mãe, também vai expressar isso em choros, tá bom? Mas sempre digo isso sobre o cheiro. Meu esposo gosta de usar um perfume muito forte, meu bebê espirra, ele fala que é frescura minha, fico brava, mas eu fico brava, mas eu reclamo, né? Peço para ele não usar. O que fazer para não dar irritação? Então, peraí, essa é uma coisa, né, mãe? De fato, o esposo usando um perfume muito forte, o ideal é conversar com ele, né? Se ele for usar para sair, tudo bem, mas quando chegar, toma um banho para conseguir ficar com esse bebê. Esse bebê, ele precisa sentir o cheiro natural da pele do pai, né? Sentir o cheiro do pai, mas é o cheiro da pele, não é o cheiro do perfume, não é um cheiro sintético, tá? O que fazer para ajudar na irritação da gengiva do neném quando tá preparando para nascer o dente? Duas coisas. Se você amamenta, se você tem leite, o tetolé, não sei se você já ouviu falar, mas tira um pouquinho do seu leite, congela naquelas forminhas de picolé, sabe, que vende em casa de R$1,99, nem sei se tem mais casa de R$1,99, mas aquela tipo potinho plástico, e aí você pode dar para esse nenezinho ir aliviando esse incômodo do dentinho nascendo com o seu leite geladinho, tá? Esse geladinho vai ajudar. Tem muitos mordedores que é de colocar na geladeira também, né? Mas aí o leite vai ter essa questão do sabor. E quando já é um bebezinho que tá lá por volta dos, sei lá, 5, quase já para 6 meses, vale a pena dar pedaço grande assim, tá? De, por exemplo, cenoura crua. Porque aí ele vai, e cenoura gelada, né, crua, você descasca, lava bem, ele vai aí ficar coçando a gengiva com o alimento, ele vai sentir que é um gosto diferente, mas a cenoura é crua, ele não vai engasgar nem nada, né? Então já é um treino aí para a introdução alimentar, tá bom? O que mais? Se tiver mais pergunta, pode mandar aqui, tá? Bom, então... falei aí, né, o sling é movimento, lembrando das dicas do banho, se for banho na banheira, usa essa fraldinha para envolver o nenê, que vai ajudar, a hora que essa fraldinha molhar, ele vai sentir esse limite no corpinho dele. Banho de balde, que ajuda muito, usar o chazinho de camomila na água ajuda a acalmar esse nenê, e o banho de chuveiro. Gente, eu demorei para dar banho de chuveiro. Eu dava banho na minha filha na banheira e sentia uma dor nas costas, uma dor no braço, ficar segurando a nenê, porque dói tudo, né? A gente tá com o corpo ainda mole, né, da gestação e tudo mais. O dia que eu passei a dar banho de chuveiro, nossa, minha banheira ficou encostada, ó. Hoje a minha filha usa pra brincar, ela tem 4 anos, ela usa pra brincar, mas banho de chuveiro foi o que salvou minha vida, sling salvou minha vida, livre demanda, tudo isso ajuda muito, tá bom? Mas falando, amamentação sim, exclusivo só no peito. Ele tá com 5 meses, começou muita irritação na gengiva. Tetolé e cenoura crua, tá? Cenoura ou esses alimentos mais duros, sei lá, salsão, sabe? Talo de salsão, porque aí vai ter o saborzinho e ele vai coçando, sem ser com brinquedinho de plástico, de borracha, mas com alimento, porque daqui a pouquinho ele já vai começar, né? Com 6 meses ele vai começar a introdução alimentar. Legal? Muito bem. Então, dei essas dicas todas aí, tá? Se vocês tiverem mais alguma pergunta, pode colocar. Se você colocar aqui o arroba e marcar uma amiga, ela vai saber que eu tô ao vivo, mesmo que ela não tenha acompanhado, ela vai conseguir depois assistir a gravação. Essa live vai ficar gravada por 24 horas aqui no Instagram, e a novidade que eu queria falar para vocês é que eu tô bem, né, empolgada aí com essa novidade. Eu já tava me sentindo toda blogueirinha lá atrás quando eu falava o link tá na bio, mas agora eu tô muito mais blogueirinha. Gente, tô no YouTube.
O link tá na bio do meu canal do YouTube. Então eu tô subindo alguns vídeos, até uns vídeos mais antigos que eu já tinha compartilhado aqui, você vai poder ver. E essa live eu vou tentar colocar no YouTube também. Então a partir de agora vocês vão conseguir acompanhar a live ao vivo enquanto eu tô fazendo, participar. Mas também vão conseguir acompanhar por 24 horas, ela vai ficar gravada aqui no Instagram e lá no YouTube também, depois vocês vão conseguir acompanhar. Agora eu vou dar mais uma de blogueirinha ainda, se inscreve no canal! Ai, gente, eu tô que não me aguento. Se inscreve no canal, porque aí o YouTube vai entendendo, né, que são temas importantes, enfim, ele vai avisando mais gente, vocês espalhando essa notícia. E eu sabendo também que é um canal, um meio de comunicação que vocês vão acompanhar. Então eu tô lá no Facebook, tô no Instagram, tô em live, tô no Telegram. Telegram ainda não tô colocando muita informação lá, mas de repente vai ser um caminho. Tô em lista de transmissão e agora no YouTube. Então se inscreve, né, compartilha lá, curte os vídeos, manda para quem você conhece que pode se beneficiar, tem bastante tema interessante. Se eu perceber que tá rolando lá no YouTube, aí eu começo a gravar vídeos exclusivos para o YouTube também, tá bom? Então essa era a grande novidade que eu queria compartilhar com vocês. Acabando essa live, vai lá, que o link tá na bio, aí tá lá, YouTube, Psicóloga Camila Santana, vocês conseguem se inscrever. Legal? Gente, adorei ter vocês aqui. Olha como mãe é mãe, né? Olha lá minha mãe, ó, Vera Soares Santana, muito bom, sou sua fã. Também sou sua fã, mãe. Lu, obrigada por estar aqui. Mai, que mais? Raquel, obrigada para quem ficou aqui até o final, para quem acompanhou. Se vocês tiverem mais pergunta, pode mandar. Se não, vou encerrando por aqui essa live. Gostei muito de ter vocês por aqui, de vocês terem participado, fiquei muito feliz, tá? Pode me mandar depois alguma dica ou alguma dúvida pelo direct, pelo Instagram, enfim, do jeito que vocês quiserem que eu respondo, tá? Jéssica, fala sobre cama compartilhada. Meu bebê não dorme no berço, nem Moisés, nem no meu quarto, nem no ninho. Ó, dica que eu fiz, tá? Cama compartilhada ajuda muito, mas não é regra para todas as famílias. Tem família que se adapta com cama compartilhada, tem família que não, tá? Tem mãe que dorme melhor com cama compartilhada, que é mais fácil amamentar deitada, enfim, tem mãe que não. Se isso funciona para você, ótimo, faça bom proveito. Claro, sempre pensar na segurança, né? Se de repente o pai do nenê dorme mais pesado, não acorda de jeito nenhum, é bom ficar atento, enfim, sempre colocar lá o bebê no meio, tá? Agora, eu vou falar o que eu fazia aqui em casa. Minha filha, minha casa é pequena, né? Eu moro num apartamento pequeno. Eu colocava a minha filha no carrinho, o carrinho do meu lado, e ela ficava, mas eu usava a técnica do ninho, ela ficava super aconchegada, tá? Tinha bastante, a toalha, né, ficava bem perto da pele dela, ela ficava apertadinha para dormir. Ela acordava, respirava um pouquinho, eu já acordava, pegava para mamar e punha de volta. Só que isso é comigo, tá, gente? Eu percebia que eu não ficava tranquila, que a cada respiraçãozinha dela eu já acordava para ver se, né, se estava viva, aquela coisa de mãe de primeira viagem desesperada que põe o dedo assim para ver se o nenê tá vivo. Eu fazia isso direto. Então eu percebia que eu não estava descansando. O que eu fiz? Dentro do carrinho eu coloquei um travesseiro, né? E ela era pequenininha, recém-nascida. Então ela quase que afundava nesse travesseiro. E nas sonecas durante o dia, eu colocava esse travesseiro que ficava dentro do carrinho e eu colocava no berço. Então, para ela era o mesmo cheiro, né? A mesma textura, o mesmo tudo. Era o travesseiro, que ela estava lá dormindo no travesseiro. Eu colocava no berço, para ela ir se acostumando com o cheiro e com a sensação daquele ambiente do quartinho dela. Com mais ou menos 1 mês de vida, ela passou a dormir no quartinho dela, eu passei a dormir mais tranquila, e a hora que ela resmungava, eu levantava e ia lá dar de mamar para ela, tá? Mas cama compartilhada ajuda muito. Quando minha filha estava doente, enfim, com febre, até hoje, tá? Se ela tá dormindo um pouquinho mal, aí ela fica na minha cama, que é muito mais fácil, né? Menos cansativo da gente ficar levantando e olhar o nenê, tá bom? Então, se funciona na sua casa, se tá tudo bem, faz cama compartilhada assim, ajuda muito. Gente, é só lembrar da gente quando era criança, não era gostoso dormir na cama do pai e da mãe? É bom, criança gosta, né? Criança gosta disso, o nenê também gosta disso, é o cheiro da mãe, tá? É estar perto da mãe. Legal? Obrigada, Gé, obrigada, Mai. Meninas,
É isso. Se tiverem mais alguma pergunta, a gente tem mais alguns minutinhos. Se não, eu vou encerrando por aqui, tá? Adorei ter vocês aqui, foi muito bom. Que bom que vocês participaram aí com perguntas. Isso ajuda muito. Então, me acompanhem, tanto nos posts. Se tiver alguma dúvida, pode mandar. Se inscreve lá no meu canal. Compartilha e manda para quem vocês acham que vão se beneficiar disso também, tá bom? Um beijo e até quarta-feira que vem. Tchau, tchau. Opa! Eu coloco meu bebê sempre na cama, acostumei, tem horas que eu pego ele dormindo e levo. Não tem coisa melhor que dormir juntinho. É tão gostoso, né, gente? E filma, tá? Filma, não é tirar foto, não, é filma. Você vai sentir uma saudade. Ai, é tão bom, eles crescem tão rápido. Enfim, obrigada. Que bom que você gostou, Bruna. Beijo, gente. Tchau, tchau.